Bom dia, boa tarde, boa noite, investidor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Felipe Torres, sou consultor de investimento CVM e hoje a gente vai falar sobre os fundos de infraestrutura, uma classe relativamente nova de ativos que poucas pessoas ainda conhecem, mas que dependendo do seu objetivo, dependendo do seu perfil de investidor, é uma classe de ativo que vale a pena você estudar com carinho para ver se compensa ou não você colocar ela na sua carteira. Sem mais delongas, vamos então entender o que são os fundos de infraestrutura, mais conhecidos como FIINFRA. É uma classe de ativo que precisa investir pelo menos 85% do seu patrimônio em debêntures incentivadas, que vão servir justamente para poder incentivar o desenvolvimento de infraestrutura no Brasil, já que o Brasil é extremamente deficitário nesse tipo de investimento, né? O governo não consegue suprir ali as necessidades de desenvolvimento de infraestrutura e para isso é necessário que se recorra à iniciativa privada para que com a iniciativa privada se consiga ali estar se desenvolvendo essa parte de no setor elétrico, setor de saneamento, portos, rodovias, telecomunicações, enfim, infraestrutura ali de modo geral. E aí você pode perguntar assim, tá, mas Felipe, qual é a diferença de investir nesse fundo e investir diretamente em debênture incentivada ou ainda eu investir num fundo ali que minha corretora, eu já vi na plataforma que tem fundos ali de renda fixa, de debêntures incentivadas, enfim, qual que é a diferença desse tipo de investimento? Vamos lá. Aqueles fundos que você consegue investir através da sua corretora, que são os fundos abertos, né, que a gente fala que são os fundos previstos ali na instrução CVM 555, qual é a desvantagem de você investir num fundo daquele? Se ocorre a solicitação de resgate por uma grande quantidade de investidores, de cotistas daquele fundo, em determinado momento, o gestor daquele fundo, na maioria das vezes, ele precisa dar liquidez para aquele fundo, então ele vai precisar vender os ativos mais líquidos daquele fundo, e normalmente os ativos mais líquidos são os fundos melhores, né? E para poder estar suprindo ali aquela necessidade daqueles investidores que estão solicitando resgate. Dessa forma, o gestor vai permanecer com os ativos ali de menor qualidade, com as piores notas, enfim, com menor rentabilidade, enfim. Então, você tende, dessa forma, a permanecer com um fundo ali com ativos com uma qualidade não muito boa. Já nessa classe de ativos, os fundos de infraestrutura, os FIINFRAs, que são negociados na bolsa de valores, você só consegue comprar eles ali pelo home broker, eles são considerados fundos fechados. E aí, pelo fato de serem fundos fechados, o gestor ele tem ali a liberdade e ele tem a tranquilidade de manter aqueles ativos na carteira, porque se porventura algum cotista quiser sair, ele precisa encontrar um outro cotista que tem interesse em comprar aquela cota, e aí sim eles fazem negócio entre eles, entre um cotista que quer sair e um cotista que quer entrar. O gestor do fundo não tem nada a ver com essa negociação, diferente daquela primeira modalidade de fundo que a gente viu, que são chamados fundos abertos, que é sim naquele caso quando o investidor quer sair, né, há necessidade do gestor vender determinados ativos para poder estar suprindo ali a necessidade de saída ali daquele investidor. Então isso daí isso daqui favorece o gestor, né, oferece uma tranquilidade muito boa para o gestor, porque ele sabe que não vai ter necessidade de se desfazer de determinado papel por conta de solicitações de resgate de algum cotista. E em relação ao investimento em debênture incentivada diretamente, né, a grande vantagem que você tem nesse fundo daqui, os fundos de infraestrutura, é porque você, além de você possuir liquidez para você entrar e sair a hora que você quiser, claro, dependendo também da liquidez diária que esse fundo tem, da quantidade de negociações que esse fundo aqui, que o fundo ali tem, né, diariamente, mas se for um fundo que tem uma boa liquidez, você consegue entrar e sair do fundo a hora que você quiser. Já nas debêntures incentivadas compradas ali de forma individual, de forma avulsa, você vai depender de uma outra pessoa que tenha interesse em comprar aquela sua debênture no mercado secundário. Então, repara, já tem uma dificuldade maior e na maioria das vezes, né, você vai ter ali uma certa penalidade, você vai sofrer um certo deságio naquele ativo, justamente pelo fato de você estar querendo sair daquele ativo ali antes do vencimento previsto. E sem contar também, a grande principal vantagem é que você investindo através desse fundo, né, você com uma cota você já tem uma diversificação muito grande em diversos
em diversas debêntures, diferente de quando você investe em uma debênture apenas, que se tem algum problema com aquela empresa, a probabilidade de você perder todo aquele seu capital investido é muito grande. Então essas seriam as principais diferenças de você investir num fundo de infraestrutura para um fundo, né, de debêntures incentivadas, que são esses fundos da instrução CVM 555, são os fundos abertos, são aqueles fundos que você compra direto, que você investe, melhor falando, direto na sua corretora, sem ter necessidade de estar negociando no home broker, sem ter necessidade de estar negociando na bolsa de valores. E também essa seria a principal vantagem e diferença de você investir num fundo de infraestrutura ao invés de estar investindo ali numa debênture incentivada de forma individual, de forma única. Existem também outras vantagens, né, para essa classe de ativos que a gente vai ver agora. Então a gente já falou sobre essa parte de diversificação de investimento, né, a importância que se tem de você, a partir do momento que você investe em uma cota do fundo, você já está bastante diversificado, porque existem diversas debêntures dentro daquele fundo, além do que também você também diversifica em uma nova classe de ativos, né? Se você, por exemplo, tem ações na sua carteira, fundos imobiliários, FIAGROS, você vai estar investindo em uma nova classe de ativos que, se porventura ocorre algum problema, né, enfim, uma taxação de dividendos, proventos ou o que quer que seja, pode ser que essa classe fique isenta. Então, querendo ou não, é uma segurança a mais que você tem, é uma classe a mais que você tem na sua carteira para você estar diversificando ali o seu risco, né, e está reduzindo ali essa sua vulnerabilidade ali na sua carteira. Liquidez, a gente também já falou da importância, né, da liquidez, que você consegue, claro, desde que esse fundo tenha uma liquidez ali razoável, digamos assim, né, que tenha uma liquidez ali que você consiga sair e entrar a hora que você quiser. Então, isso daí seria um diferencial para também as debêntures incentivadas de forma ali individual, de você fazer um investimento de forma ali unitária, né, de forma avulsa naquela debênture. Uma parte que é importante a gente mencionar é porque, diferente do que ocorre com os FIAGROS e os fundos imobiliários, onde eles têm ali a obrigação legal de distribuir 95% do lucro auferido no período de 6 meses, aqui nos fundos de infraestrutura não existe essa obrigatoriedade. Então, os fundos eles distribuem ali os rendimentos, que também são conhecidos aqui nos fundos de infraestrutura como amortizações, tá? Então, os rendimentos, né, muitas vezes você vê ali nos fatos relevantes divulgados por esses fundos a amortização. Então, aqui, né, existe a amortização de rendimento, tá? Existe também a amortização de principal, que seria ali aquela amortização parecida com os fundos imobiliários, mas os rendimentos aqui, de um modo geral, eles têm também essa nomenclatura de amortização. Tá bom? Então só toma cuidado, porque muitas vezes o investidor vê ali a amortização e aí ele acha que ele vai ter que fazer redução de preço médio para a questão de declaração de imposto de renda e assim vai. Não, somente se for amortização do principal. Se for amortização de rendimento, segue a mesma regra ali dos fundos imobiliários e aí não precisa fazer o ajuste ali do seu preço médio. Tá? Então, voltando no que estava sendo falado ali anteriormente, aqui nessa parte dos rendimentos, a gente nos fundos de infraestrutura, então não existe essa obrigatoriedade de fazer essa distribuição ali no período de 6 meses, aquele valor equivalente a 95% do lucro auferido nesse período. Tá? A boa parte dos fundos de infraestrutura, eles distribuem os rendimentos, né, de forma mensal. Tá? Mas existem fundos que vão distribuir de forma semestral, de forma anual. Existem fundos que não têm uma periodicidade para fazer essa distribuição. Então tem que tomar cuidado com isso daí, porque nesse sentido da distribuição dos rendimentos tem uma certa diferença ali para os FIAGROS e os fundos imobiliários, certo? Gestão profissional, então você tem um profissional ali fazendo essa gestão para você, então isso daí é um fator ali bastante importante, né? É um gestor ali que conhece daquele ativo, é um gestor que conhece daquele mercado. Baixo custo de entrada, então com apenas uma cota você já consegue diversificar em diversos setores de infraestrutura, na parte elétrica, na parte de saneamento, na parte de portos, na parte de rodovias, telecomunicações, enfim. Então, com apenas uma cota você já consegue entrar no fundo e fazer uma diversificação ali bastante interessante.
E uma principal e a grande vantagem dessa classe de ativo é a parte da tributação. Porque o que ocorre? Aqui os rendimentos também são isentos, né, do imposto de renda, assim como ocorre com os FIAGROS e com os fundos de investimento imobiliário. Só que a grande diferença e a grande vantagem que essa classe de ativo tem é que o ganho de capital na eventual venda de cota também é isento. Então vamos imaginar que você comprou ali uma cota por R$100 e você vende essa cota depois por R$103. Esse lucro que você teve de R$3, ele é isento de imposto de renda. Você não precisa pagar imposto de renda, diferente do que ocorre ali nos FIAGROS e nos fundos imobiliários, onde você tem ali uma incidência de imposto de renda em cima do lucro que você obteve nessa transação. Ok? Bom, era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa nova classe de ativo. Para quem não conhecia, né, é uma classe ali bastante interessante que, por conta da defasagem que nós temos de infraestrutura no Brasil, tem tudo para crescer aí de forma significativa nos próximos anos. Se você tiver gostado do vídeo, peço para que você deixe, por favor, um seu like aqui, comente aqui embaixo o que você achou, se você já conhecia, se você já investe nessa classe de ativo, se você tiver também alguma sugestão de análise de determinado ativo ou sugestão também de próximos temas aqui para serem postados no canal. Se você puder contribuir, se você puder deixar aqui a sua sugestão, também agradeço imensamente, porque a minha ideia é sempre estar produzindo conteúdo, produzindo material de acordo com a sugestão de vocês, de acordo com a necessidade de vocês e com a demanda também de vocês, para que eu possa sempre estar fazendo ali conteúdo que venha agregar valor para vocês, agregar conhecimento e que também desperte o interesse de vocês. Tá bom? Se você também tiver interesse em ter a sua carteira de investimentos analisada por mim, ou você tem interesse em começar a investir, mas você não sabe como, vou deixar meu contato aqui embaixo do WhatsApp. Eu sou consultor de investimentos CVM, então posso montar uma carteira de investimentos para você do zero, ou analisar a carteira que você já tem, recomendando ações, fundos imobiliários, fundos de infraestrutura, renda fixa, investimento internacional. Vai depender do seu objetivo com os investimentos e também do seu perfil ali de risco de investidor. Tá bom? Muito obrigado a todos, desejo a todos bons investimentos e até a próxima.